E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então à nossa aula de eletrônica analógica, ainda falando sobre a configuração paralelo série, vamos ver um outro exemplo, onde nós teremos que analisar mais de uma malha presente no circuito com diodo. E nós também vamos deixar dois exemplos para que vocês possam exercitar o conhecimento adquirido. Então o exemplo de hoje pressupõe que a gente tenha 3 resistores e um diodo e 2 malhas presentes no nosso sistema. Então nós podemos considerar aqui a primeira malha e aqui nós vamos considerar a segunda malha presente no nosso sistema. É importante que a gente determine o valor de V0 para que a gente possa calcular a corrente que passa nesse ramo. Que como aqui nós estamos em série, ou seja, o diodo está em série com esse resistor, vai ser a mesma corrente. Aqui nós temos um nó com um divisor de corrente. Então eu tenho a corrente I1, que é a corrente que vai passar sobre o resistor R1. Ela vai se dividir em uma corrente I2 que vai passar pelo resistor R2 e uma corrente ID1 ou I3 que vai passar por este ramo aqui, permitindo que a gente tenha aqui o fluxo de corrente nesta associação. Podemos dizer então que o resistor R2 está em paralelo com o diodo e o resistor R3. Por isso, esta tensão que a gente determinar aqui vai ser a mesma tensão que vai estar sujeito a esses dois elementos dentro do nosso circuito. Então aqui nós vamos ter que calcular qual que é a nossa tensão que nós teremos nesse ramo aqui. E isso pode ser calculado pela divisão de tensão sobre, considerando a fórmula aqui resistiva dos componentes que nós temos presentes no sistema. Mas nós vamos considerar um outro tipo de análise que nós vimos em vídeo anterior, que é a análise das tensões nos nós. Então eu vou considerar, no nosso exemplo aqui, que eu vou colocar aqui uma tensão. E essa tensão vai ser chamada de V1. Então eu tenho a tensão da fonte, eu tenho a tensão V1 e eu tenho um nó que eu vou considerar aqui como sendo o nó de referência. Eu não vou criar uma outra tensão para este nó. A gente poderia fazer isso, mas nós vamos ver na resolução do nosso problema que é irrelevante, ou seja, é mais simples que a gente não considere esta outra tensão aqui presente no nó, ou seja, nesta relação que representa o ramo do diodo, ou bipolo diodo, e o bipolo resistor, que seria a representação ali de V0. Então nós vamos desconsiderar essa tensão para ficar mais fácil a nossa análise e nós vamos ver que isso não vai fazer tanta diferença assim. Então é importante que a gente leve em consideração o que nós já vimos no slide, no vídeo anterior, onde nós determinamos que a corrente sobre um ramo pressupõe a diferença de potencial do lado maior para o menor. Então, levando isso em consideração, nós podemos determinar que I1 é dado por E, que é a tensão da fonte, menos V1, já que o fluxo é daqui, ou da tensão para a tensão da fonte para a tensão V1. Então, I1 é dado por E menos V1 sobre R1, que é o resistor presente nesse sistema. Isso vai dar 15, que é menos V1, que eu não sei ainda, sobre 10.000, ou seja, 10K. A corrente 2, que é essa corrente que vem para cá, ela é V1 menos 0 sobre R2. E essa corrente que vem para cá, que é a mesma, ID1 ou IR3, ou seja, a corrente que passa também sobre o resistor R3, ela é dada por V1, e eu vou passar menos 0,7, que é a queda de tensão que eu tenho aqui, que eu já sei, menos 0, que é o elemento que está aqui embaixo, dividido por R3. Então, ao invés de eu colocar um V2 aqui, se eu colocasse aqui um V2, o meu ID1, eu não iria calcular, eu só iria determinar que V2 seria V1 menos 0,7, porque o diodo está em condução, já que aqui nós temos o maior potencial. Então, V1 é o maior potencial que nós vamos ter, que o potencial é o terra. Então, se eu não tenho uma outra fonte presente aqui no sistema, consequentemente, esse potencial aqui é maior do que esse, então o diodo está diretamente polarizado. Então, se eu colocasse um valor de V2 aqui, simplesmente seria para eu determinar que V2 vai ser V1 menos 0,7. E aí eu colocaria aqui a minha corrente 3 seria V2
menos 0 dividido por 20K. Sendo que o V2 é dado por V1 menos 0,7, então eu já coloquei aqui direto, V1 menos 0,7 menos 0 sobre R3 é a minha corrente ID1 ou IR3, como nós podemos observar aqui. Pela primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes, nós sabemos que o somatório das correntes no nó tem que ser igual a zero. Consequentemente, eu tenho aqui I1 menos I2 menos ID1 ou menos IR3 tem que ser igual a zero. Consequentemente, a corrente principal do circuito que vem da fonte ela tem que ser igual ao somatório de I2 mais ID1. Substituindo I1, I2 e ID1 nessa fórmula, nessa equação, nós vamos ter como calcular quem é a nossa tensão V1. Vamos fazer? Então, neste caso, substituindo apenas aquelas equações que nós vimos anteriormente nos lugares da equação da primeira lei de Kirchhoff, nós vamos chegar a essa equação, vamos tirar o mínimo múltiplo comum para que a gente possa eliminar o elemento de baixo. Então, eu vou colocar no lugar ali de 10.000, 20.000, para que a gente tenha uma igualdade. Consequentemente, 2 vezes 15 dá 30, 2 vezes V1 dá 2. Então, eu vou ter 30 menos 2V1 é igual a V1 mais V1 menos 0,7. Menos passando o V1 mais o V1 que está do lado da equação positiva para o lado de cá, ele vai ficar negativo. Então, se eu for passar esses dois valores aqui de V1, 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 então aqui 2V1 para o lado de cá vai virar menos. O 30 que está aqui positivo, passando para o lado de lá, vira menos. Então, menos 4V1 é igual, tem um errinho, igual a menos 30,7. Consequentemente, V1 vai ser 30,7 dividido por 4, que dá 7,68 volts. Então, eu descobri qual é o valor de V1, 7,68 volts. Se eu sei que V1 é 7,68 volts, substituindo naquelas equações que eu originei, eu consigo determinar quem é I1, I2 e o valor de ID1. Então, é uma substituição simples, onde eu vou substituir os 7,68 que eu calculei aproximado e vou determinar que as correntes que fluem sobre o sistema, que vão ser de 0,73 mA, 0,38 e 0,35, consequentemente I2 e ID1 somados, dão I1, que é a corrente principal sobre o sistema. Se você quiser saber qual que é a queda de tensão sobre o resistor R1, e sobre o resistor R3 e sobre o resistor R2, na verdade o R2 já foi calculado que é V1. Então, se você quiser saber qual é a tensão sobre o resistor R1 e R3, é só você calcular, considerando as correntes que nós acabamos de determinar, pela lei de Ohm, simplesmente. Eu deixo aqui, então, 2 exercícios para que vocês possam exercitar o conhecimento que nós adquirimos, mas agora nós vamos levar em consideração que existe mais uma fonte presente nesse sistema. Então, a sugestão que eu dou para vocês é que vocês, considerando isso, coloquem aqui a tensão V1, coloquem aqui a tensão V2 e trabalhem fonte E1 e fonte E2 para a determinação de todas as correntes presentes nesse sistema. Cuidado que, ao observar esse exemplo aqui, pode ser que ao determinar que V1 é maior do que V2, o diodo não esteja em condução. Então, leve isso em consideração, analise as suas sentenças e verifique se realmente o diodo, nesse caso, está em condução ou não. Peço que vocês invertam os valores das fontes apenas e recalculem todas essas informações pedidas e verifiquem, então, como é que vai ficar o circuito com o diodo em uma polarização direta ou reversa, dependendo do exemplo que você estiver realizando. Ao final do vídeo, então, nós vimos agora a análise do circuito, levando em consideração as tensões nodais, calculamos todos os parâmetros, já que a gente tinha mais de uma malha presente nesse sistema. Eu deixei aqui 2 sugestões de exercícios semelhantes, mas são diferentes, para que vocês possam exercitar os conceitos da análise de nós sobre um circuito com diodos.